Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Fala, meus amigos, é hoje, hein? Falei pra vocês que seria o dia especial e é hoje esse dia especial que o nosso podcast vai ter aqui uma sumidade num assunto que eu acredito que todo mundo, um pouco mais, um pouco menos, tem curiosidade e gosta de saber, que é sobre terremotos. Ele ficou conhecido aí como caçador de terremotos, mas depois vocês vão saber por que ele ficou com esse codinome aí, essa alcunha de caçador de terremotos. O nome dele é Haroldo Maciel, ele tem 255 mil seguidores no Instagram, 120 mil seguidores no YouTube, 800 mil seguidores no Facebook, 390 mil seguidores no Twitter, e ele tem coisas que são incríveis e que não é para qualquer pessoa, não. Só que o detalhe, ele é aqui de Cuiabá, Mato Grosso, abalando literalmente o mundo, a classe científica ali olhando para ele. Esse podcast são de pessoas originais. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado, Afro. Obrigado, Sérgio, Leonel, Ari. Obrigado pelo convite, eu estou à disposição. Vamos ver o que a gente põe pra fora hoje aqui. Ok, amigo Leonel, amigo Sérgio, sejam bem-vindos. Primeiro você, Sérgio, vai lá. Então vamos lá, senão nós vamos falar nós dois juntos, né? Bom, boa tarde aí a todos que estão nos assistindo, né? Mais um episódio e com momentos completamente diferentes, onde nós estamos saindo de Cuiabá e indo para o mundo, né? Previsões que são em outros continentes, né? Seja bem-vindo, vamos conversar aqui. Vamos falar. Sensacional, seja bem-vindo, Haroldo. Tô sabendo aí que você tem abalado o universo acadêmico e eu quero ouvir essas histórias da sua boca. Eu acho sensacional, o Sérgio falava com o Afro antes do podcast que o máximo que eu conheço de terremoto é aquele filme A Falha de San Andreas, só. Mas vamos aprender aí com o Haroldo e vamos discutir, contribuindo o que a gente puder. Amigo, é o seguinte, hoje nós estamos vivendo um momento da internet cheio de conexões, informações e obviamente nunca antes uma pessoa dentro de um quarto conseguiu ser tão influente para milhões de pessoas no mundo. As comunicações não conseguem ter às vezes o poder que uma pessoa tem. E ter 250 mil seguidores no Instagram, 800 mil no Facebook e mais tantos não é para qualquer um. Você chegou no nível e que não dava para chegar nesse nível só dizendo que tem uma ideia linda. Aconteceu um fenômeno realmente, uma sucessão de comprovações que deram a você hoje essa respeitabilidade, se não pelo menos uma grande curiosidade por parte de todos os lados sobre o que você conseguiu trazer pra gente. Um fenômeno, uma forma, um método, como que você classifica, o que você trouxe pro mundo? É bem complicado dizer que exatamente é uma coisa boa, né? Igual você tá falando. É uma coisa que mexe com o humor das pessoas, né? É muito complicado. A pessoa se falar assim, ó, vai ter um evento na sua cidade, né? E esse evento pode destruir, pode quebrar a sua casa e tal. Então, assim, realmente não é uma ideia linda. Pode ser uma ideia brilhante, mas não é uma ideia agradável de compartilhar. Até a maneira como você vai dar uma notícia como essa, você tem que ficar tendo cuidado, já pensou? Então, eu tento ser o mais sutil, né, sucinto possível, né, para dizer, existe uma probabilidade muito grande de que na noite de hoje, por exemplo, a região metropolitana de Santiago do Chile vai passar por um tremor, né? Então estejam preparados, não se assustem. Então é complicado dizer, não é uma ideia brilhante, mas é uma ideia muito polêmica, né? De se ter. Então, assim, é difícil, mas... É delicado. É delicado. Mas eu já vou pro ponto central aqui logo. Você teve um momento em que teve um processo que você, com seu pensamento de padrão, seu pensamento que vem lá da música, que vem lá do seu conhecimento conectivo, quer dizer, você conhece várias áreas, principalmente porque trabalha numa universidade, então seu pensamento é extremamente versátil em várias questões, mas eu acho que essa mente conectiva que você tem e essa capacidade de padrão, de detectar padrão que a música te dá, e você é um grande produtor musical nesse sentido, eu acho que ajudou você a ter a ideia que está fazendo assim a diferença nesse processo todo. E o que foi isso? O que aconteceu? Como que foi que você teve a ideia? Tem gente que nem sabe do que a gente está falando ainda. Bom,
Eu gosto do Afro, porque o Afro ele sabe como provocar, né? À medida que você vai tecendo seus comentários aí, você vai organizando a minha cabeça também. Então, sim, tudo que a gente determina, não só eu, todos nós, todo o ser humano no processo criativo, ele traz fragmentos do passado, né? Sim. Como a gente quiser interpretar, mas então vem aí os padrões da música, não são necessariamente padrões da música, né? O padrão que eu tô falando, ele tem no espiral das galáxias, na construção das estrelas, né? No átomo, todas essas medidas, alguns chamam de medida do ouro, medida sagrada, ela existe em qualquer parte da natureza, né? Então, assim, não que eu descobri, eu fui verificar se também no padrão dos terremotos existiam esses padrões. E quanto à ideia, ao processo de identificação de padrão, eu acredito que tanto o processo de eu, músico, ou eu, como estudioso, como trabalhando na Universidade de Cuiabá, como pesquisador, esses padrões eles vêm ajudando a escrever, né? Por exemplo, de repente ter tido um pai pastor protestante me ajudou, por exemplo, a desenvolver a técnica da linguagem, para poder ir, por exemplo, para um país novo, aprender a língua deles e desenvolver uma retórica de espanhol ferramental, né? Que é o espanhol que tem as palavras da geofísica, da sismologia, para responder na altura essas pessoas. Então, assim, tudo isso vem do fragmento da nossa criação. Sim. Né? Acredito que acontece isso com qualquer humano. O tecido da vida vai compondo esses ingredientes e formando, né? Essa originalidade que você traz e que é muito característico. Sim. Leonel, ele falou que ele é filho de pastor, né? Você acha que para ele ter elegido na vida dele a coragem de trazer uma ideia, que daqui a pouco ele vai dizer como é que foi essa ideia, passou até por um churrasquinho pelo jeito aí, né? A ideia principal foi gerada numa resenha, como todo bom brasileiro. Todo brasileiro, todo churrasquinho. O cara, quando o churrasco é a única coisa que eu acho que eu não tô falando que é mais puro que uma oração ou como é uma hora religiosa. Eu tô dizendo que o churrasco é o único lugar onde não tem um ministro somente e que todo mundo vai falar da sua ideia. Então, eu acredito que também é uma hora boa. Não vou chamar de oração, mas vou chamar de uma hora boa. Quero parabenizar então vocês que gostam de churrasco aí, ó, para dizer assim, o Haroldo aqui é a prova viva, verdadeira, humana de que ideias geniais também nascem de um bom churrasquinho. Então você que tá aí esperando seu churrasquinho aí, ó, fica aí que você vai ver. Leonel, foi uma questão de fé, acreditar naquilo que ele teve esse insight, porque é o tema do nosso podcast, né? O poder de uma ideia, né? A incrível história do caçador de terremotos, esse é o tema. Isso dá um filme, né? Isso dá um filme, né? Aliás, filme que seria a continuidade do documentário da Amazon, que tem um documentário do Haroldo Maciel na Amazon. É uma questão de fé, Leonel? Bom, antes de tudo eu gostaria de comentar, Afro, que é muito interessante porque todas as belas passagens de Jesus, quando a irmã de Lázaro vai lavar os pés dele, Maria vai lavar os pés dele, ele estava num jantar, quando ele se reúne com os discípulos na última ceia, era um jantar, quando ele estava nas bodas de Caná, então, se você pegar metade das passagens de Jesus, era uma resenha, era um jantar, era um almoço. Ele olha, por exemplo, pro pequeno, eu me esqueci o nome, que sobe na árvore para vê-lo, Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e diz, hoje eu vou comer na sua casa. Então é sempre um movimento de resenha. A parábola do filho que vai e quando ele volta para quê? Para comer uma ceia. Isso mesmo, né? A cultura judaica é baseada assim, né? Sem sombra de dúvidas. Mas é extraordinário, porque a fé ela é algo que fortalece. Eu gostaria de lembrar alguém que nós falamos no nosso primeiro podcast, você não viu, está aí no YouTube, acesse, se inscreva em nosso canal, dá um joinha e vamos pra cima. A história de Thomas Edison. Thomas Edison, pai do amanhecer, o inventor da lâmpada. Ele chega numa hora em que ele já havia testado 700 lâmpadas, ninguém acreditava mais que aquilo ia dar certo, só o Thomas Edison. E aí o assessor, que era o melhor amigo dele, o cara era o melhor amigo dele, olha pra ele e fala assim, Thomas, para com isso, desiste, isso não vai dar certo. Ele falou, vai dar certo. Cara, você já testou 700 vezes, o negócio não foi. Você veja, né? Eu tenho 700 formas de como isso dá errado. Vou atrás da fórmula certa. Então essa coragem é algo que é alicerçado na estrutura da fé.
É um elemento que para ele ter alcançado o que ele alcançou, sem dúvida. porque chega um momento que todo mundo desacredita de você. O fator é esse, Haroldo. Todo mundo desacredita, mas de repente você tá tão tomado pela ideia que você fala, não, é isso. Então, por isso que eu tô falando, tem um momento que o insight e talvez a fé em si mesmo, elas se congregam aqui e formam uma mente resoluta, que é o que aconteceu com você. Bom, se você quiser falar sobre fé, eu acho que eu tive fé nos primeiros 6 meses de pesquisa, né? E assim como, até falando de Jesus, tem pessoas que ainda hoje têm fé em Jesus. Mas a fé é aqueles que vão acreditando até o momento que você prova. Quando você prova, você não precisa mais de fé. Eu não preciso mais de ter fé em Jesus Cristo. Hoje eu sei que é real. Então, eu não me considero um cara que tem fé. Eu vi vários milagres para saber que é real. Então, eu não me considero um cara que tem fé. Você tem convicção. Eu tenho convicção plena. Entendi. Que é bem diferente. No meu trabalho também eu tive fé até o momento que eu falei, é verdade. E que momento foi esse? Como é que começou e que momento foi? Conta pra nós. No momento que o 7.0 aconteceu no Chile, eu havia enviado uma carta para o presidente e um alerta para a televisão que ia fazer uma publicidade disso. Então eles bateram muito nessa informação, tem um brasileiro aqui e tal, e a verdade é que seria a minha ruína se eu tivesse errado esse tremor. Ele teria acabado ali. Já tinha acertado outros antes? Sim, muitos outros. Isso que fez o cara da TV falar, olha, se você tiver um tremor acima de 6.5 para a região central, onde ficava a TV La Rede, isso tudo tá no YouTube, tá? Tudo que eu falar aqui, ele tá no Filme Sísmico, que tá na Amazon Prime, ou tá no YouTube. Se você digitar Haroldo Maciel, você vai ver esses programas que a TV lá fazia o programa e deixava online. Então o que aconteceu? Eu mandei para ele, mandei para o presidente da República, o senhor Pinheira, Sebastião Pinheira. E o que aconteceu foi que realmente todas as TVs antagônicas à La Rede, que são maiores, de um pico de audiência, né, equivalente tipo a Globo e a Manchete, que nem existe mais hoje. Aconteceu que eles fizeram todos os dias mostrando a minha entrevista e dizendo, na noite de domingo vai ter um tremor de 7.0 em Valparaíso, lugar onde o presidente ia ter uma janta, não sei o que significava, mas o presidente tinha um evento que foi cancelado, né? Logicamente foi cancelado o evento, e naquelas 23 horas do domingo entraram programas ao vivo, batendo, xingando, chamando todo tipo de coisa, né? Você pessoalmente, eles falaram de você? Exatamente. O brasileiro. Reputação mesmo, assim. Exatamente. Queima de reputação. E isso foi bom, porque é o seguinte, nesse é o momento, quando se você algum dia quiser, ou alguém que está me ouvindo, que quiser fazer uma proposta, ou propor uma ideia nova, uma teoria, a primeira coisa é não se importar com os outros pensam, porque eles sempre vão dizer que não é possível. Sensacional. Né? E aí, eu acreditava que aquele evento só estava atrasando, né? Mas eu fui dormir. E 1h da manhã, o telefone começou pip, e chamando. De repente, todas as TVs do Chile tinham meu telefone. Nossa. Todas as TVs que antes estavam falando que era uma mentira, um charlatão, que deveria ser preso no aeroporto e tal. Então eu entro na internet e olho lá e tá o 7.0. Eu chorei. Você tava aqui em Cuiabá? Tava, entrei lá e olhei lá 7.0, Valparaíso. Eu chorei, falei, puta merda. Que sensação foi essa que você teve? Porque só agora a gente pode saber. É um choque. Choque. É um choque. Porque de repente eu acreditava tanto que ia acontecer que daí eu duvidei. Eu falei, puxa vida, mas teve mesmo? Aí você fala, puxa, mas teve mesmo? Aí você entra de novo. E aí você fala, bom, o padrão existe. Aí passa de fé para uma convicção de que aquele evento e que eu poderia ir debater a minha ideia, seja com qualquer um. Eu falei, eu tenho argumentos, né? Eu tinha argumentos, agora eu tenho os fatos que servem contra qualquer argumento de qualquer um da comunidade científica. E aí os caras mandando passagem de avião para ir para as TVs, os programas maiores programas do Chile, e eu falei, eu vou precisar levar meus amigos para a gente entrar em debate com a comunidade científica chilena, que é o país onde mais tem terremotos aí no mundo.
a situação toda acabou alarmando, obviamente, as autoridades, alarmou a comunidade científica que antes te desprezava, que antes até te satirizava. Exatamente. E como consequência você recebeu uma carta do presidente, é isso? Sim, eu recebi uma carta na tarde de segunda-feira, a assessora imediata, né, do presidente Sebastião Pinheira me mandou uma carta protocolada, e essa carta ela oficializou que uma previsão havia sido feita, destinada à presidência, sobre esse futuro evento de uma semana depois, de uma magnitude que é excessivamente forte para a região de Valparaíso. Então, isso me leva à próxima etapa. Então, quando eu fui para a TV, a convite, debater com os maiores nomes do Chile, eu já fui não dizendo o que eu estou perguntando, porque quando os caras me questionavam, o que você acha que está fazendo? Eu falei, eu estou aqui a convite da TV por um evento que eu disse que ia acontecer. E o senhor? O que o senhor está fazendo aqui? Então, assim, eu analisei. Eu apanhei uma semana e eu tive a oportunidade de, ainda que sutil, casca grossa, educadamente, botar cada um deles no seu lugar. Olha aí, isso é tenacidade, hein? Você vê, tem uma parte que ele fala, onde todo mundo que está empreendendo no Brasil hoje, conforme o tamanho da empresa, está sendo muito procurado por pessoas de fora do Brasil, seja para joint venture, seja para algum investimento, né? Então fica uma dica de sucesso que você teve naquele momento que você precisou de linguagens técnicas, né? Exatamente. Que a retórica, a forma que estivesse se falando lá fora no Brasil, quando ele foi defender a pesquisa e tudo mais, precisava uma pessoa, tradutor, mas que fosse técnico. Exatamente. E eu trago aqui, Afro, uma circunstância de muitas intransigências que eu já assisti em negócios, em empresários brasileiros e empresários de fora do Brasil, que a causa, eu concluí, que era o tradutor. Exatamente. Muitas vezes dois engenheiros, um engenheiro brasileiro, um engenheiro americano, um investidor canadense, as pessoas conversando de assuntos técnicos e um tradutor leigo. O que é um tradutor leigo? Não usa o instrumental. Ele só sabe falar o inglês. Então ele não sabe fazer a tradução da simbologia do que ele quer dizer em outros aspectos. Porque os dois têm entendimento técnico. Mas então tem que ter, o inglês instrumental, o espanhol instrumental. Tem que ter uma linguagem que tenha os termos técnicos para a área. Exatamente. E fica essa dica, qualquer empresário que for para fora do Brasil hoje, que muitos vão em várias missões, né? Para buscar tecnologia nova, buscar conhecimento. Se ele tiver do lado dele alguém que só traduz, mas não é técnico da área que ele está buscando, vai ter algumas situações que não vão estar bem explicadas. E outra coisa interessante, o planejamento estratégico, que eu falo muito, né? O plano de ação. Aqui nós falamos várias questões. Ele começou num churrasco, que simbolicamente era um churrasco, mas era um encontro de pessoas que estavam planejando a vida. Planejando exatamente. Coisas. Sim. Né? Se a gente for lá na época de Jesus Cristo que você trouxe, muito mais antigo, acho que o único jeito de planejamento era na janta e no almoço. Era ali que o pessoal se reunia. Então, pensem bem como é interessante, né? A gente tem que humanizar, a gente tem que fazer festa, a gente tem que descontrair, mas tem que ter um pedacinho também de aproveitamento, porque você está planejando como conhecer o seu parceiro, o seu amigo, o seu sócio, então é importante, né? Parabéns. Obrigado. Agora, o pessoal deve estar preocupado aqui, é o seguinte... Você então precisa falar um pouquinho de novo o que ele faz, né? Tem pessoas aí que entrou agora. Porque, tipo assim, estamos falando aqui, né, com um grande doutor, né, da USP sobre geologia, né? Não. Olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Você já viu aqueles filmes, né, de terremoto, né? Você já percebeu que naqueles filmes de terremoto sempre tem aquela pessoa que detecta o terremoto e todo mundo duvida dela? Pois é. Só que nos filmes de terremoto, geralmente essa pessoa é um cientista, né, um estudioso que é de uma outra universidade, de um outro lugar, e que ninguém dava nada, ou de vez em quando aparece uns nerds assim sentados, ele detecta e tal, não sei o quê. Sempre tem uma van, né? Sempre tem uma van que ele tem que correr para salvar o mundo, né?
A diferença aqui é que na vida real, essa pessoa que está na minha frente, ele não precisou de faculdade, não é? Tô desprezando, tá, gente? Parabéns pela faculdade. Mas no caso dele, não foi a faculdade, não foi um doutorado, que também é importante porque ajuda, mas o caso dele foi uma coisa extraordinária, foi uma coisa singular, foi uma coisa original. O que é que aconteceu que você acabou identificando uma forma de verificar terremotos? O que aconteceu? Como sempre, eu vou usar aí o pensamento do Afro, que é super estruturado, né? Para tentar explicar de uma maneira legal e mais acessível possível. Dentro dessa resenha, antes que eu me esqueça, sempre as resenhas, né? Um grupo de amigos pensando na vida, eu acho que lá na ceia judaica, na janta judaica, lá já havia alguém pensando, né, em alguma coisa, algum plano maior, né? Para o mundo, né? Na qual a gente faz parte hoje. Isso. Acredito que boa parte da humanidade. E pensando sobre como ver isso, eu acho que não poderia ser diferente. As maiores descobertas, elas não partem do seio da científico. Por quê? Porque se eu for comparar ciência com dimensões, eu vou entender que se você pegar um animal de uma dimensão, um único ponto, ou de duas dimensões, vamos falar de 3 dimensões, então, se pegar e tentar mostrar para uma moeda, uma esfera, ela não vai compreender, ela vai perceber somente uma esfera um pouco menor, na dimensão dela. Quando você sai da 3ª dimensão, na 4ª dimensão, você consegue perceber a 2ª e a 3ª dimensão. Planolândia. Se a gente sai Eduin Abott escreveu esse livro. Agora, se você vai saindo das dimensões, você vai conseguindo perceber algo que tá ali. Então, a única maneira de você propor algo novo é vir com a cabeça virgem, com a cabeça livre de estigmas, de coisas que já foram escritas, porque se eu disser que existe alguma coisa que provoca terremotos, mais do que só essa frição de placas tectônicas, naquela época os caras iam já fazer o que fizeram, né? Quase me mataram. Exatamente, te apedrejaram. Quase me apedrejaram. Mas hoje, quando tem um tremor no Peru, no Chile, e aí tem os tremores no Brasil, já é aceitável que os tremores do Peru são aqueles que geram os tremores em São Paulo, em Porto Velho, né? Então isso hoje não é novidade. Falar que um terremoto gera um outro abalo em outro lugar, hoje é uma realidade. E você, né? Assume que a sua contribuição está nesse processo? Eu não sei se eles consideram, mas uma vez que for produzido um artigo dizendo que tremores do Peru geram abalos na região, uma longa distância, talvez, não vou chamar de maldade, mas só se tiver mesmo muito ego para não citar o que você esse já material fez, né? que a gente publicou no Fall Meeting, né? Encontro de Ofício da Califórnia de 2012. Então, ele foi para os Estados Unidos, gente. Ele fez uma palestra nos Estados Unidos. Tá registrada a palestra dele no Chile. Tá registrada a palestra dele nos Estados Unidos. Chegou para a Europa também ou não? Eu apresentei para a Ordem dos Engenheiros do Norte de Portugal, cidade do Porto. Eu apresentei na Austrália. Mas todas essas apresentações eram para engenharia, eram para técnicos em processamento de dados via satélite, porque a geologia ela descarta coisas como que não foram escritas por dentro da base deles, né? Agora vem uma pergunta que eu acho que essa pergunta é intrigante. Eu deixo o Leonel e o Sérgio também entrarem nesse processo aqui, que é o seguinte: com tantas evidências, porque tem uma coisa em ciência que se chama prova por evidência. Sim. Eu vou dar um exemplo para você. Se você fizer hoje seu plano de saúde, tem vários planos de saúde que cobrem acupuntura. Olha que legal. Certo. Quer fazer acupuntura, vai lá, faz acupuntura, tranquilo, né? Certo. Só que a acupuntura não tem base na fisiologia estudada pela ciência para dizer como é que ela faz efeito. Oriental.
Ela não tem base na fisiologia da ciência clássica. oriental. Não, sim, clássica. ocidental. Ela não tem base na fisiologia da ciência ocidental para dizer, não, é porque eu ponho uma agulha aqui, isso aqui ajuda na sua cabeça, isso aqui ajuda no seu estômago, não sei onde. Não tem. Se você for analisar mesmo, aparentemente isso não consegue ser lógico. Certo. Só que a prova por evidência, com vários artigos científicos, mostra que a acupuntura tem eu não tenho dúvida. é muito eficaz. Você me parece muito semelhante a isso. Seus estudos, suas comprovações, suas previsões, eles foram numa ordem que foi se comprovando por prova, por evidência, né? E aí vem a seguinte questão, com base nisso, né? Por que ou onde e eu sei que esse negócio é um lugar complexo, mas onde é que você consegue compreender até hoje que os cientistas, os geólogos não conseguiram, tipo assim, aceitar? Se tem prova por evidência, se a coisa acontece, se você consegue colocar, até datar de certa forma o dia, isso não é uma vez, você fez várias vezes, por que até hoje não teve um lá, claro que você falou do doutor de Brasília, mas não teve outros que falaram assim, não, peraí, vamos estudar essa pessoa sem preconceito, vamos ver o que tem ali? Certo, puxa, é impossível eu responder a sua pergunta sem, não vou falar mal, mas sem criticar hoje a ciência como ela é proposta. O Zeitgeist, né? Então, eu vou falar sobre isso de uma maneira assim bem superficial. O lato sensu, o stricto sensu, ele vem para dividir a ciência em partes. Você vai se especializar em várias coisas, quando na verdade você deveria estar estudando junto. O melhor momento da ciência, quando gerou grandes pensadores, era na Grécia, quando tinha que se estudar tudo e ver um plano geral. E aí entra a dimensão que de fora você vê todos os braços da ciência, religião, e como elas estão ligadas, como a religião faz parte da ciência, de uma forma filosoficamente falando. E se você, botando um adeno aí na questão da acupuntura, se você for ver desde quando nós estamos evoluindo, como a medicina está evoluindo, se você for ver as experiências com operações cerebrais, extração de dente, elas já eram feitas na China, né? E que é onde a acupuntura veio, né? Ensinado lá pelo Rei Dragão, o Príncipe Amarelo. São histórias que vão ser chamadas de mito, mas que tem a prova. Por quê? Porque ainda hoje, se você pegar alguém que entende da energia, dos meridianos e tal, você vai ver que, né? Talvez a medicina de hoje, já sei porque eu tô vendo cientistas usando eletrodos, e o eletrodo não é nada mais do que você calibrar uma energia numa certa parte do corpo. Então talvez isso seja ciência no futuro, né? E aí sim a gente vai mudar. E a questão, como eu vi isso, como eu vi, foi assim: eu estudei o passado de todas 10 anos de sismologia. Eu peguei um site onde tinha ali os dados de 10 anos de tremores, e fui vendo um a um se tinha alguma coisa, algum número que se parecesse, alguma repetição de eventos. E quando eu encontro isso, eu falo, puxa vida, pode ser que aqui exista alguma coisa. O que me assustou foi que eu ia ter que propor algo que não era da minha área. Eu vou ser bem mais rápido, senão nossos colegas eu quero até interagir, mas a questão quando eu proponho isso e eu não sou ligado à área de sismologia, talvez esse foi o grande barato da história. Alguém que tivesse dentro da sismologia, da geofísica, não teria como propor, né? Você sabe como é que funciona. Ficaria no cercadinho ali, né? Você entende como funciona o lato sensu. Se você é estudante, está formando. Você está querendo dizer mais ou menos, um médico não vai dar um chazinho. Mas ele vai indicar o amigo dele. Né? Exatamente. Que tem. Que é o né? seu caso. O floral, a acupuntura. Se não é você fazendo isso, você não teria seguido esse caminho. E você foi de uma forma despretensiosa, né, Sérgio? Despretensiosa. E outra, eu não tinha nenhuma coleira intelectual. Se você hoje está estudando, eu sei disso porque eu trabalho na Universidade de Cuiabá, é a Croton. É uma das maiores empresas, né, que vende, vou chamar de vende educação, e lamentavelmente quando alguém vai propor no caso de um cara que está estudando um TCC, uma tese de conclusão de curso, e ele tiver uma tese que vai além do que ele tem que propor só o que ele aprendeu, ele não pode propor no que ele foi inspirado. Ele chega no orientador, o orientador fala, não, vai por aqui. E aí tá aí o primeiro corte. Então isso acontece também na especialização, também no doutorado. Ou seja,
quando Albert Einstein propôs a primeira ciência para um grupo de 12, não tinha ali ninguém que poderia avaliar o que ele estava falando. Sim. Então eles cortaram, né? E quando ele vem a ganhar, ele ganha pelo fóton. Ele né? tinha que bater em cima de Isaac Newton, imagina Isso tudo começou em que ano? Se for falar assim, começou o churrasquinho... Em 2011, né? 2011. Depois do terremoto do Japão, eu me sentei com o Júlio César, que é um programador, com o doutor Anselmo Rosa, doutora Cecília, uma professora de língua portuguesa que veio na hora, ela veio e falou, em vez de vocês ficar só bebendo, por que vocês não fazem alguma coisa que... Você teve financiamento? Não, eu tive apoio do... Teve apoio financeiro? Eu tive apoio do dono do Livre, né, que é o Pedro Neves, que me apoiou por mais de 3 anos. Né, ele me deu um emprego e condições de viajar, porque eu fazia do meu bolso. Eu tive que pagar do meu bolso para ir para Califórnia apresentar esse material. E a única coisa que a Brasília me ofereceu foi R$2.000 e uma bolsa de mestrado na área de geologia, saindo de letras e indo direto pro mestrado. Ele falou, eu venho aqui, eu te abraço, você ganha 2.000, mas não é um salário que ia me dar condições de viver, ainda mais em Brasília. Então, as coisas são como elas são. Se eu tô aqui hoje é porque eu tenho que estar. Perfeito. Você vê, a ideia da pesquisa, o pesquisador, o estudioso, é um empreendimento. Sim. Ele empreende solo. Você vê o exemplo dele aqui, ele empreendeu grande parte do tempo nessa pesquisa, nas viagens, montando lá o programador que te auxiliou, enfim, tudo que você construiu foi de grande parte de uma forma solo. E teve um ingrediente muito grande, né? Foco, fé, convicção, né? E a comemoração quando ele chegou, né, aos resultados e enfrentou o que todo empresário enfrenta, coragem, todo empreendedor enfrenta, que é depois de mesmo tudo provado, ainda foi questionado, né? Mesmo num determinado momento, quando foi esse caso do Chile, não estavam acreditando que iam acontecer, né? Agora, essa Como história... Como é que você lidou com essa frustração, assim, naquele momento, mesmo você sabendo que tava, já provei várias vezes, isso aqui não, tô duvidando? Eu acho que quando você chega a propor algo novo, você tá preparado para isso. Se você, porque eu fui ver o que aconteceu com as outras pessoas que fizeram proposta, por aqueles 2 irmãos médicos que fizeram a proposta de que a úlcera não era causada ela era uma bactéria, era fruto do helicopapiloma, alguma coisa que gerava. O cara, para provar isso, os médicos bateram nele, os 2 australianos. Então o que eles fizeram? O cara foi lá e bebeu um copo de bactéria e depois tirou e viu e mostrou que o estômago dele estava cheio de úlceras, e aí ele comprovou. Então assim, quando você chega a propor algo novo, você já não espera que pessoas te aceitem. Você tem que manter a calma para você se aceitar. Porque você entra em momento que você quer ter dúvida, mas aí você acerta de novo, e aí você chega num patamar onde você fala, bom, tinha que ser exatamente assim. Tudo que aconteceu comigo, na minha vida inteira, me trouxe a esse momento. E aí você aceita. Sabe o que eu acho que é interessante, Afro? É que ele está enfrentando o que as maiores mentes da história enfrentaram. Então, por exemplo, se a gente pegar ali Nicolau Copérnico, 1400, 1500... Quando ele diz que a Terra é heliocêntrica, isso é, que não é os planetas e o Sol e todo o universo que gira em torno da Terra, mas o contrário é a Terra e os outros planetas que giram ao redor do Sol, ele foi contraposto e ferrenhamente pela mentalidade universitária da Europa. Não, o senhor está louco, como o senhor vai contra as ideias da teologia? E naquele momento a teologia, que eu gosto muito, errou. Outra figura que também foi contraposta, Charles Darwin, quando ele propõe a ideia da evolução das espécies. E aí é ferrenhamente contraposto também pelo poder da teologia, pela questão histórica, enfim. E prova, hoje, a teoria da evolução das espécies está muito bem estabelecida, a academia aceita tranquilamente, assim como aceita o heliocentrismo. O inconsciente de Freud. Quando Freud propõe o inconsciente, não, esse negócio de inconsciente não existe. O que a gente pode analisar é o comportamento. Como é que a gente vai dizer que inconsciente existe? A gente não consegue mensurar o inconsciente? Bom,
A gente não consegue mensurar as emoções, nós não Exato. conseguimos mensurar o pensamento, nós não conseguimos mensurar uma série de coisas, nem por isso as coisas não existem, né? Então, o que eu noto é que o que o nosso amigo Haroldo está passando é aquilo que as maiores mentes da história passaram. É o combate à academia. E aí eu me recordo, Afro, de um pensador pessimista, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer tem um texto extraordinário, Sérgio, você tem que ler esse texto. Chama Como Vencer um Debate Sem Usar a Razão. E aí ele parte de falácias. E dentro destas falácias tem uma falácia que se chama ad verecundiam. É a falácia da autoridade. Que é quando, vamos supor que eu tenho uma ideia extraordinária sobre negócios. E aí vem o Sérgio e fala, não, mas essa sua ideia não tá certo não. Eu sou administrador, eu sou economista, eu sou doutor em negócios, em business. Isso não tá correto. Mas a minha ideia dá certo e eu começo a ganhar dinheiro com a ideia, eu começo a ganhar muito dinheiro com a ideia. Você fala, mas isso não pode estar certo porque eu sou o doutor. Isto é quando eu pego o meu título e ao invés de me unir ao outro para fazer com que aquela ideia se desenvolva, eu o ataco a partir do título. Não, você está errado porque o doutor fulano de tal diz isso, você está errado porque eu sou doutor e digo isso, mas nós não vamos para o embate da experiência, da prática, isto é aquilo que Viktor Frankl passa com a logoterapia. A logoterapia mensura elementos que nós não conseguimos compreender, como a possibilidade de uma natureza espiritual no homem. Sim, então descartamos Viktor Frankl, mas quando a logoterapia é colocada em prática, ela ajuda milhares de pessoas. E eu queria que você falasse de uma previsão que você fez, que você ajudou milhares de pessoas, que foi aquela que você falou que as da pessoas praia conseguiam sair da orla marítima. Como é que foi isso aí? O Chile é um país que ele tem um estigma, um trauma muito grande com o terremoto de 27 de fevereiro de 2010. O NOAA, um computador que monitora as boias marítimas do Pacífico, ele mandou um aviso de que uma onda estaria chegando, né, na região sul do Chile, e a presidente veio a público e mandou as pessoas retornarem para suas casas. Aí fizeram cerca de 500 mortes por tsunami, né, quando eles já estavam fora. Em agosto de 2015, se eu não me engano, final de julho ou agosto de 2015, tivemos um terremoto de 7.9 no Nepal, né? Então eu fiquei aguardando, né? Os caras da televisão entraram em contato imediatamente. Eu não pude responder porque eu falei, eu ainda não sei para onde essa energia vai migrar, né? Eu sei que ela está correlacionada sim com o Chile, mas eu não sei se para o norte ou para o sul, né? Porque estava muito... isso está tudo no filme e no YouTube, tá? A televisão botou no dia que eu publiquei, eles colocaram. Então acontece que 35 dias depois teve um tremor de 7.9 no sul do Japão. Então aí o raciocínio, lá tem explicado exatamente. Se você pegar esse terremoto do Nepal e esticar uma reguinha lá até o terremoto do sul do Japão, aí ele te dá a velocidade que essa distância, não o terremoto está migrando, alguma coisa que tocou a placa de baixo para cima, gerou esse abalo lá. Não é o terremoto que migra, é alguma coisa que a gente não sabe o que é, que está abaixo da placa, que desatou esse evento no Nepal. Ela continuou migrando, tocou o sul do Japão, e se você pega uma lista e vai esticando, passa pelo ponto B, ali você tem a velocidade, você continua esticando, ele dá num lugar chamado La Serena. É uma linha reta. E aí que é o seu método de descobrir. Exatamente. Esse é o seu método. Eu fui pra televisão e falei, o Chile tem o risco de receber um terremoto igual ou superior a esse que aconteceu no Nepal. De quanto foi, amigo? 7.9. Então igual ou superior. Acima de 8 já tem tsunami, já tem tudo, né? Aí eles ficaram apreensivos. Aí a mulher que não acreditava me perguntou em que região do Chile vai tremer. Para falar a província, eu dei o nome da cidade. Isso está no filme. É uma cidade que tem 15 km de extensão. 15 km de extensão de costa. La Serena. Quando? Na segunda quinzena de setembro. Então aconteceu o seguinte, que no dia 15 de setembro, na madrugada, começou a ter pequenos abalos. A população entrou em alerta, né? E no dia 16 de setembro teve um terremoto de 8.4. E as pessoas, quando estavam tremendo, eles começaram a retirada. Eles esperam o alerta, né? A sirene toca alto, a Defesa Civil ela vem, né? E aí o Showa manda o alerta. Sim. Então, por quê? Porque a onda demora 25 minutos para poder invadir a costa. Naquele dia, naquela noite, as pessoas simplesmente, quando passou de 3 minutos, elas saíram rumo ao morro. E na história
dos terremotos com tsunami, aquela onda, a primeira onda chegou com 8 minutos, trazendo só água, a segunda veio trazendo só barro, e a terceira inundou toda a região de La Serena, matando uma quantia assim de 12 pessoas, que é algo assim que a BBC de Londres veio para La Serena para saber como um terremoto devastador como aquele, um dos maiores do Chile, não matou tanta matou gente. somente 12 pessoas. E aí os cientistas, né, tentaram sair na capa e tal, mas nem sirene, nem defesa civil, nada. A única coisa que eles tinham era o Twitter. E aí o que leva o Neto lá as pessoas falaram que eu me salvei porque quando começou e durou mais de 3 minutos eu sabia que é algo sobre 8. E aí eu fui pro morro, que é o cerro, né, onde a onda não chega. E isso pode ter salvado, porque deslocou cerca de 20 mil pessoas. Foi pelo Twitter que eles descobriram? Eu mandei pelo Instagram, aí tem os grupos de WhatsApp que compartilharam, e falei 35 dias antes, eu falei na TV, em cadeia nacional. Falou? Falei. E aí essa parte do filme, que tá no YouTube, que não tem como mudar a data, e tá no Sísmico da Amazon Prime. E lá tem a animação desse tremor, da energia migrando, chegando à cidade de La Serena. Eu queria colocar, olha só, né, 2 coisas. A primeira é que nós tivemos uma prova aqui de tese que eu coloco há muito tempo, muitos já se praticam isso, alguns pensadores, que o líder tem que deixar fluir as ideias de toda a equipe dele. Ele, além de ser um treinador, né, além de ser um educador, quando estamos falando de um professor, seja ele qual título ele tenha, ele também precisa ser o quê? Um aprendiz. Sim. Porque ele, se considerando que ele é um eterno aprendiz, ele vai aprender com o seu time, com seus alunos, e deixar fluir ideias como essa e sugestões de como lidar com demandas e trabalho. Isso é um exemplo que nós estamos tendo de talvez muitas coisas atrofiadas. Todo líder que exercitou ele deixar fluir, ele deixar os funcionários fazerem, ou até os empreendedores, a coisa acontece mais rápido. Toda essa sua forma de prever, estudar, juntar informações, hoje alguém no mundo faz isso porque você fez, depois de você? Você conseguiu criar uma escola? Não, mas hoje no México, no Equador, no Chile, tem muitas pessoas que têm contas já falando, tremeu em tal lugar, vai migrar para tal lugar, já tem. Então assim, já está na psique, né? Foi criada uma ideia, essa ideia agora é impossível de ser apagada, a não ser que comece de novo, do zero à humanidade. Mas todas as ideias que são colocadas dessa maneira, com bastante acerto, com bastante vigor. O que você quer dizer também que esses padrões que você combinou, essa forma sequencial de juntar, outras pessoas podem se espelhar e levar para outras atividades, para outra coisa enquanto ser humano. O padrão ele existe em qualquer. Quando eu digo qualquer, é que se você chega ao nosso cromossomo, né? No cromossomo, não, o aspiral do DNA, ele tem padrões. E bom, ele gosta de teologia, na Torá e na Cabala, né? Quando você pega lá, tem um versículo da Bíblia, não na tradução nem na transliteração, mas tem um só versículo na Bíblia que eu não me lembro mais qual que empilhando grupos de 3 letras, você tem ali 72 nomes, né? Que dá o nome do Criador. Quem escreve um texto desse recebe de alguém. Esse alguém que entregou esse conhecimento para a Torá, para a escrita da Torá, que é hoje o Pentateuco, esse alguém, ele é suficientemente capaz de inspirar. Por exemplo, você pegar um cromossomo, DNA, você pegar o DNA, a fita humana, ela tem dentro dela toda a informação para poder gerar uma espécie, não que seja uma boa ideia, mas gerar uma espécie como a do ser humano, para levar para outro lugar, né? Começar de novo. Não que seja uma boa ideia. Sim. Agora, claro, ele tem que ir, ele falou para nós, ele tem um compromisso. Agora, Haroldo, deixa eu te falar uma questão. Você conseguiu, nesse tempo todo, inspirar pessoas. Existem pessoas que hoje você pode dizer assim, que são inspiradas nessa ideia que você trouxe. Existe? Existe. Existem muitas pessoas que são inspiradas. Existe. Você nunca pensou em transformar o seu conhecimento num curso, por exemplo, para as pessoas? No começo a gente pensou em ganhar muito dinheiro. Talvez não ganhar dinheiro, não sei. Não, mas é uma coisa que, se você fosse pensar, ilustrar, é uma coisa que é para ganhar muito dinheiro, porque é uma informação. Só que daí eu vi que existe
existe um interesse muito maior dos governos em remediar. Eu vi que é muito mais lucrativo você reconstruir do que evitar a derrubada. Então aí eu entendi que nessa área eu não deveria mexer. E aí eu prefiro ficar como técnico do laboratório da Unic, que vai me dar condição de viver num país anônimo onde ninguém tenta me matar, que não é o caso do Chile. Entendi. Então você já sofreu ameaça de morte? Já, muito. Até ao vivo eu falei, gente, eu tô ao aqui, vivo? Ao vivo. Como assim? O pessoal ligava pra TV falando, vou matar você, vou te esperar no aeroporto. Tanto é que as primeiras vezes que eu tive no Chile, tinha escolta armada. Isso o André, o Gregório, quando estiveram comigo lá, eles presenciaram. Sempre, uma vez eu fui convidado para me retirar de uma boate, porque não tinha segurança suficiente. Se você olhar no YouTube, você vai ver que a primeira vez que eu cheguei no Chile, depois do terremoto que assolou lá a região de Valparaíso, os policiais abriram o caminho na tonfa. E não eram pessoas normais, eram jornalistas que estavam apanhando ali para conseguir um depoimento meu. Então você vê que os valores de alguns países são diferentes do nosso, muito diferente, né? Dizer, por exemplo, para você que um tremor que aconteceu no sul do Chile aumentou o preço do pão no Brasil, né? Vocês falam de economia, e eu vejo um terremoto que gerou, que desatou um vulcão no sul do Chile. Esse vulcão gerou uma nuvem espessa, que aumentou, que destruiu toda uma safra de trigo na Argentina, derrubou as ações da Gol. Ou seja, você começa a entender que tudo que você está falando ali tem ligação com tudo. Tudo tá ligado, né? Então é o efeito borboleta, de repente, sim, né? Sim. O vulcão de La Palma e o vulcão de Tonga. Tudo isso vai ter um impacto economicamente nos próximos 14, 15 meses. A gente sabe que vai ter um inverno rigoroso, um calor extremamente rigoroso que vai matar. Essas queimadas que tem a Europa extremamente, que é dos últimos 20 anos. Fez 43 graus aqui na Itália há pouco tempo. E se você revisar nos 20 anos atrás, você vai ver que os eventos eram similares. E isso é um padrão. Então não tem como você escapar dos padrões. A raça humana acha que tem tudo sob controle. Eu acho que se eu de repente me cuidar melhor, eu vou conseguir evitar uma segunda era glacial. A hora que ela vier, ela vai vir e a gente não pode fazer nada. Nós somos como pulga ou carrapato aí na cabeça de cachorro e gato. A gente não pode fazer nada pelo planeta. A gente está tentando destruir, mas a hora que o planeta falar, bom, não aguento mais, simplesmente ele sacode e a gente sai do... Não dá pra gente ficar com um programa só com ele, Sérgio. Não, vamos ter que... Não vai dar, não. Não vai dar. Aqui a gente não chegou nem nos 30%. Não, tô aqui com perguntas para fazer, falando da natureza, igual ele falou agora. Falando de padrões, né? Vamos para as finanças, né? Vai chegar um momento que não adianta o que fazer, não adianta buscar empréstimo, não adianta buscar dinheiro emprestado de amigo, não adianta nada. Chegou o momento, vai acontecer. Sobrevivência mundial, né? Sobrevivência global. Para terminar, Haroldo, queremos que você deixe uma mensagem, o seu pensamento sobre a natureza de que você entende como que a humanidade hoje, com todo esse processo, porque você vem de uma análise sobre o que afeta diretamente o ser humano. É um problema que afeta o ser humano. E, obviamente, o que você compreende hoje que é o mais fundamental para uma humanidade que daqui para frente vai começar a passar por essa série de mudanças climáticas aí? Bom, se o ser humano começasse fazendo o próprio julgamento, né, e tentando aplicar para poder entender melhor o outro, já seria suficiente para a gente resolver bastante coisa aqui. Mas na questão disso que a gente está falando, de política, economia, a tudo no nível mundial, eu acho que se o ser humano entender que as dificuldades estão vindo, né, e puder se preparar, né, isso já poupa bastante o sofrimento, né, que vem por aí. No caso dessa política que vem vindo aí, que eu sei que é inevitável, a política é o que vai gerar o caos, né? E quanto mais dentro da sociedade você tiver, mais você vai estar envolvido, né? A gente sabe que eu vou transformar isso, eu vou responder isso respondendo ao que aconteceu. O que vem pela frente é similar ao grande tremor
do Chile. É um país maravilhoso, mas tiveram que implantar lei marcial e fazer enforcamentos em praça pública. Por quê? Essa é a resposta. Porque quando o ser humano se vê em dificuldade, com fome, ele abandona os princípios e se torna aquele animal que faz uso da parte límbica. Então, ele rouba, ele mata, e aí a gente abandonou tudo. O povo mais preparado para isso são os japoneses. Porque o princípio deles é colocado desde do berço, né? Mas quanto mais jeitinho a gente tentar dar, mais a gente mostra que frente a uma catástrofe, o inimigo é o vizinho, é o parente, é o irmão. Então é muito complicado falar sobre isso. Eu deixaria aqui o pensamento de que se você quer aí, por exemplo, chegar a esse objetivo aí, eu acho que tentar fazer uma reflexão interior para saber o que eu faria se eu tivesse com fome hoje, se eu passasse muita necessidade, se eu tivesse frente a uma catástrofe. Tenta refletir sobre isso, porque esse momento vai chegar, né? E essa é a questão que vai fazer a diferença. Eu não sei o que dizer para você. Imagina, você Yellowstone, por exemplo. Yellowstone. Você já me disse uma vez, não sei se eu me recordo bem na nossa conversa, que Yellowstone é o seguinte, não é se, é quando. É verdade? Exatamente. Todas as catástrofes que já aconteceram, né, o Etna, o Vesúvio, tudo vai acontecer de novo. É cíclico, né? Tem cidades aí da costa da Índia que tá lá, que a gente não sabe. São tempos imemoriais. O que levou aquela cidade a afundar? O que levou aquela cidade do Japão? Então a gente sabe que em algum momento a gente vai passar por isso de novo. E quanto melhor preparado o país, menos a gente vai ter que matar, né, para poder adquirir a ordem. Porque o cidadão desorganizado com fome, né, não estou falando só de catástrofe, a política também pode gerar isso, né? Numa política igual na Venezuela, o pessoal, né, tá... E isso é complicado. Por quê? Porque eu não sei se isso tem a ver realmente com os líderes. Pode ser que a raça humana finalmente está provando aí de coisas que foram ditas há muito tempo, né? Nas resenhas. Nas resenhas. É isso. Gratidão, Haroldo. Que conversa original, hein, Leonel? Sensacional. Eu queria, Afro, antes da gente terminar, pegar o telefone do Haroldo, porque se eu ficar sabendo de algum abalo sísmico por Cuiabá, aqui, Mato Grosso, ou quando eu for viajar para algum lugar, eu vou mandar lá um zap falando, e aí, Haroldo, vai rolar algum terremoto tal dia em tal lugar? Meu Deus, ele deve ter milhares de gente querendo pegar esse WhatsApp. Mas aí eu volto mais vezes aí. Mais vezes. Alguma coisa, Sérgio? E todo mundo que está assistindo aí, não esquece que está aparecendo o Instagram aqui do nosso convidado para vocês que tiverem mais curiosidade conhecer um pouco mais, né? Exatamente, amigos. Olha, gratidão pela presença de todos até agora nos assistindo. Haroldo, você foi extraordinário. Trouxe o que a gente precisava e nos ofereceu o que a gente nem esperava ouvir hoje, com muitas revelações que nem eu sabia durante as nossas conversas. Obrigado. O que você fez como pessoa foi um ato de coragem. O que você fez possivelmente para contribuir com a humanidade, a gente não tem ideia. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: você consegue saber até onde a pedra que você lançou no abismo vai, mas ninguém sabe para onde vai o brilho da estrela que você acende. Porque ninguém consegue saber até onde o bem vai. E isso eu tenho certeza que fica na sua história, meu amigo. Fica. Se Deus não guardar a gente, em vão, né? Vigia o sentinela. Obrigado, meu irmão. Foi sensacional. Obrigado, Sérgio. Obrigado prazer. a você. Leonel, Prazer. tchau. Grande abraço. Opa! Valeu. E a gente continua aqui. Tá gravando ainda, né, Ari? Ué, e aí, Sérgio? Você fala de tudo isso aí? Eu vou dizer pra você assim. Eu senti aqui que o universo precisa reorganizar os ponteiros. Porque tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. E a gente sabe disso há muito tempo. Me parece que ao longo desses últimos 20 anos, de uma busca por ideias mirabolantes, por inovação, por muitas coisas, está se esquecendo que tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Que o bem vence o mal sempre.
né? Sempre. O mal só muitas vezes é mais insistente do que as pessoas que querem o bem. Exatamente. Sem dúvida. E quem quer o bem desiste de mostrar que é melhor o bem do que o mal. Seja ela em que for que nós estamos falando, né? Não importa. Seja numa doença sua que você está tendo, se você não se cuidar, não tomar teu remédio, fazer suas consultas. Então, acho que assim, para mim, o universo, nós enquanto seres humanos, não importa se estamos falando de finanças, do que nós estejamos falando, o universo está em um momento de precisar reorganizar todos esses elementos, né? Está precisando mexer nesse tabuleiro. Todos, né, Leonel? Eu achei extraordinária a entrevista com o Haroldo, gente, porque, primeiro, ele tinha tudo a perder. Uhum. Ele tinha tudo a perder. Ele e as pessoas que estiveram com ele, aqueles que o ajudaram, esses... E você viu que ele fez letras, depois passou pela veterinária. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com e vai. Não, e tem um conhecimento na área da música, da sabe? comunicação. Teve uma coisa que ele ajudou a criar um negocinho para ajudar o cachorrinho que era paralítico. Ele não contou sobre isso aqui, mas acho que tem isso. Uma vez ele contou para mim que ele teve uma invenção lá de uma engenharia. Então você vê uma mente inquieta, uma mente pensante, uma mente criativa, uma mente original. Constitui, sem sombra de dúvidas, a figura dos homens de gênio que vem para ajudar a humanidade no seu crescimento. E vamos lá, né? O Brasil, volto a te falar, né? No Brasil, nós somos o maior nisso, o maior naquilo. Vai ter gente aqui no Brasil que tá pro mundo, né? E tá anônimo aqui, né? Que tá anônimo, mas assim, você falou um ponto ali com ele que eu achei muito importante, por exemplo, ele falando ali no final... que, tipo assim, basicamente ele tá aqui quietinho na toca dele, porque não tem apoio da academia. Acredito que não conseguiu apoio de grandes empresas, de grandes, né, investimentos financeiros para isso. Acredito que ele viu-se sob uma situação de ameaça, né? Tá aqui, ó, preservado aqui na sua vida cotidiana, tudo bem. Mas olha como que é a situação. Ele não está diante de uma ideia que supõe salvar vidas. Ele tem provas de que ele salvou vidas mesmo. Nós estamos falando de uma coisa que até hoje, se tem uma das questões de estudo que a humanidade não sabe dominar muito bem, terremotos é uma delas. Não adianta. Hoje a gente consegue fazer previsão do tempo, conseguimos entender, por exemplo, a geologia quando vai estudar pedras preciosas, lindo, maravilhoso. Mas sobre terremoto, não se fala sobre isso porque é muito desafiador. E ele consegue oferecer um instrumento, quer dizer, por quê, né? Onde fica os pontos que travam algo que é extremamente necessário para o mundo e isso não vai adiante. Então, se tem algo que hoje o mundo está precisando, realmente é sair do egocentrismo e começar a ter uma visão mais holocentrada. Uma visão que tem a ver com o todo, porque senão nós estaremos de novo colocando a humanidade que não tem mais espaço. Nós não somos uma humanidade agora que, se tiver uma guerra num país, a gente tem um país livre para habitar. Todos os países estão habitados, todas as fronteiras estão ocupadas, todas as línguas são faladas em cada pedacinho de chão. Nem no mar tem lugar que não é de Nem alguém. no mar tem lugar. Satélites Outro dia estão teve uma empresa que está fazendo casa suspensa no mar, ali, pra você ter uma ideia. Então, quer dizer, o que é isso? Tá tudo particionado. Aí o que acontece? Uma humanidade que eu chamo de infraplanetária, por isso, porque se a gente fizer qualquer bobagem no planeta, não tem outro planeta para morar ainda. Por mais que o Elon Musk quer habitar Marte, não vai rolar. Nossa humanidade não tem tempo para isso. E situações como essa, que são para proteger o planeta, às vezes são desconsideradas. Então, o que a gente fala disso, Leonel? Apesar que o Elon Musk agora, uma inovação, ele está fazendo um motor que ele apelidou de um motor da velocidade da luz, né? Porque o grande problema de viagens interplanetárias é a questão da velocidade. Se a gente for até Alpha Centauro aqui, quantos milhares de anos a gente leva até chegar lá, né? Com um motor que viaje na velocidade da luz, existem possibilidades. Eu acho que o Musk é alguém que contribui muito para a evolução da ciência. E assim como o nosso amigo Haroldo, é alguém que é atacado pelo meio científico, assim, arduamente. Mas eu achei a conversa com ele, como lhe disse, extraordinária. E volto a repetir naquele texto do Schopenhauer sobre a falácia, né? O ser humano tende,
para se defender no movimento de autodefesa, atacar. Sim. E você que é psicólogo pode inclusive falar com propriedade sobre isso, que existe no homem a natureza do ego. O ego que olha para o outro e diz: como é possível? Se eu trilhei todo este caminho para adquirir este conhecimento, como é possível que este, que não trilhou este caminho, chegue a este conhecimento? E a forma que ele tem de se defender é atacando. Então, usam argumentos como o ad verecundiam, um argumento de autoridade, ou o ad personam, um argumento contra a pessoa. Você não podem refutar o argumento, porque o argumento, na prática, se consolidou. Não é algo assim que eu digo, ó, eu acho que se acontecer um tremor aqui, vai acontecer um tremor aqui. Não. É algo que foi que ele experienciou mais de uma vez. Aconteceu um tremor aqui, vai acontecer um tremor aqui. Aconteceu. Aconteceu um tremor aqui, agora vai acontecer um outro tremor aqui. Aconteceu. E ele não disse só o país, ele disse a cidade. Região. Vai ser essa cidade. O tempo. Mais ou menos naquele dia, que deu mais ou menos uns 4 horas só de diferença. Isso mesmo. Não, isso não é brincadeira. Amigos, foi um momento especial para nós hoje. Sem sombra de dúvida. Né? Com o apoio da Personal Bank, graças à Personal Bank tem muita gente agora facilitando a vida, facilitando os seus negócios, facilitando o pagamento, facilitando o sistema de crédito, porque a Personal Bank oferece àqueles que precisam o que realmente dá resultado, ok? Então um abraço, Leonel, um abraço, Sérgio, foi especial estar com vocês hoje e a gente volta na semana que vem para mais um podcast Seja Original.